Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Este é o nosso call de abertura do pregão de 29 de março de 2011. Peço por favor que se estiverem me ouvindo e me vendo direitinho, por favor confirmem no chat para mim, ok? Queria mais uma vez dar um abraço e um bom dia especial aos nossos amigos do Guia Invest. Lembrando que estaremos transmitindo aí nas próximas semanas, ao vivo, todos os dias também para o guiainvest.com.br, maior rede social de investidores do Brasil. Então, muito bom dia a todos os amigos do Guia Invest. E vamos lá, gente, falando do mercado, tome consolidação, tome pouco volume, certo? Então, bem complicado o dia de ontem. Caiu, é verdade, mas o volume foi aí 30% menor do que a média do mês, tá? Aproximadamente. Então, se torna complicado da gente acreditar nessa queda, tá? Porque foi com pouco volume. O problema é que a alta também é com pouco volume, então, como a gente viu na sexta-feira. Então, se torna um tanto quanto complicado acreditar em qualquer movimento neste momento. Não dá para falar que está indicando alta nem que está indicando queda, porque as duas estão sem volume. Tá? Mas não há como negar que os candles, a parte gráfica, está indicando venda. Isso é realidade. Tá? O volume está pequeno, realmente está. Não vamos negar isso. Mas também não dá para negar que, em termos de gráficos, tem muito ativo bonito para vender. Okay? Então, é isso que chama a nossa atenção para o dia de hoje. Tá? Mais uma vez é um dia incerto, é uma incógnita, não tem como fazer nenhum tipo de previsão neste momento, simplesmente porque a gente tem que aguardar o pregão começar, aguardar as posições se definirem para a gente poder acreditar em alguma coisa um pouco mais consistente. Nós estamos dentro de uma consolidação, como a gente sempre fala para vocês, e isso tudo pode acontecer, pessoal. Tá? Então, pode ser que estoure tudo para cima, pode ser que estoure tudo para baixo, não tem como fazer nenhum tipo de previsão. Bom, nós temos, antes de começar as análises, nós temos, passar para vocês, às 11 horas vai sair índice de setor de manufatura nos Estados Unidos e índice de preços de casa própria. Tá? Então são índices de pouca relevância, não é nada muito relevante não, mas vale a pena acompanhar que às 11 horas pode ter uma movimentação aí um pouco maior. Tá? Vamos ver então os ativos selecionados. Vocês estão vendo aqui na minha tela, pessoal, o gráfico do Ibovespa, mais uma vez dentro da grande consolidação, não tem muito o que se fazer. A palavra-chave, como sempre, é paciência, 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 tranquilidade, é isso que a gente tem que fazer. E então, como eu disse para vocês, não tem muito o que falar, tá, gente? Do Ibovespa. Consolidado, subindo com pouco volume, caindo com pouco volume, com volume menor ainda, vamos chamar assim. Então, sem direção definida. Vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer realmente, tá? Nós temos o índice Dow Jones, perdão, ontem deixou também um invertido bem próximo aqui dessa resistência dos 12.283 pontos, ok? Então, mas novamente o volume muito pequeno por dia, bem abaixo da média lá do Dow Jones, então o que também torna complicado essa leitura do mercado, esse entendimento de que o mercado pode realmente vir a ceder, tá ok, gente? Então é um tanto quanto complicado falar sobre isso nesse momento, sobre queda ou sobre alta, porque observem que na última semana, nos últimos 6 pregões, o volume foi muito abaixo da média, muito abaixo do normal. Então não tem muito o que a gente falar, certo? A gente tem que aguardar mesmo uma definição para daí sim tomar alguma definição e daí montar nossas posições, certo, gente? Acho que essa é mais ou menos a ideia, tá? O nosso índice futuro trabalha agora dentro dos limites do candle do dia anterior. Então a expectativa de abertura para o Ibovespa ela é de consolidação, não temos tendência para o dia a princípio, tá? Não rompemos nem máxima nem mínima em relação a ontem, então é um começo de pregão sem direção, tá? Então ainda mais consolidado do que a gente já está. Então começa complicado, tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade, tá, gente? Sem direção não podemos falar nada. Vou mostrar para vocês aqui os futuros americanos, que neste momento estão operando em leve alta, tá? Vou aguardar essa abertura, vou mostrar para vocês aqui também.
Bom, enquanto abre eu vou mostrando outros ativos aqui para vocês. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, abriu, aqui ó gente, tá? Então nós temos aqui os futuros americanos trabalhando em leve alta aí de 0,256, ok? Então, como vocês podem ver aqui, também não romperam a mínima de ontem, nem a máxima, tá? Os futuros lá derreteram no final, nos últimos 3 candles, depois não romperam nem máximas nem mínimas e agora estão consolidados aqui, trabalhando com leve alta de 0,264, que a gente não pode nem levar muito a sério, porque é muito pouco e está dentro dos limites ainda do candle de ontem, tá? Então totalmente sem direção para o dia neste momento. Vamos então às recomendações de compra preparadas pela nossa equipe de análise. Vamos lá. Lembrando que os ativos que a gente passa aqui são ativos que nós estamos interessados para compra, que nós recomendamos ficar de olho para compra em termos de day trade. Os pontos que a gente passa aqui não são pontos de entrada, são pontos de referência a partir dos quais os ativos passam a entrar em tendência no intraday, tá? Os pontos de entrada a gente vai passar para vocês no nosso curso ao vivo durante o pregão. Depois eu vou dizer para vocês como é que vocês fazem para acessar esse curso, ok? Quem quiser alguma análise também, por favor, solicita no chat, que após as recomendações da nossa equipe, eu vou fazer análises para vocês do que vocês pediram lá no chat também, ok? Vamos lá então, gente, recomendações de compra da nossa equipe. Aqui está, perdão, Hipermarcas HYPE3. Vocês estão vendo aqui na minha tela. Ontem Hipermarcas estava subindo muito forte, estava muito bonita. No final a bolsa acabou derretendo, o índice acabou derretendo e acabou puxando a Hipermarcas junto, tá? Mas o ativo está muito bonito, está com um volume bem considerável, bem legal. E a gente acredita que ainda tem espaço para subir um pouquinho mais, tá? Então vale a pena acompanhar. Fiquem atentos então para Hipermarcas rompendo aqui 21,97, tá? Tem tudo para ir buscar lá os 23,01. Então eu acho que vale a pena ficar de olho aí, tem mais ou menos R$1 de alvo. Então isso dá aí aproximadamente, deixa eu colocar de novo aqui, dá aproximadamente aqui, gente, 4,8%, 4,78%, tá? Então tem um alvo bem interessante, eu acho que vale a pena acompanhar aí a Hipermarcas, tá? O ponto que nós nos interessamos por ela então é 21,97 e o ativo é Hipermarcas, o código é HYPE3, tá? Tem também um outro ativo que é a Fibria, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui, que de vez em quando está nos nossos calls de abertura aqui. A gente está sempre de olho nela. Observem aqui então. Mais uma vez a Fibria deixando um candle aqui muito bonito no dia de ontem, demonstrando força, apesar de que o volume dela está bem instável, tá? Então nós temos dias de volume altíssimo e temos dias de volume muito baixo, como foi o dia de ontem, tá? Mas de qualquer forma vale a pena acompanhar. O candle que ela deixou foi muito bonito, um candle de força aqui bem próximo do topo, então isso é bacana. E vale a pena acompanhar ela caso ela rompa aí os 26,50, tá? Então, Fibria rompendo os 26,50, ela tem espaço para ir buscar lá os R$28 aproximadamente, tá? Então tem um alvo bem interessante, R$1,50 aí que vale a pena a gente acompanhar, tá? O ativo é Fibria e o código é FIBR3, tá? E temos finalmente como última recomendação de compra, como eu falei para vocês, o mercado está muito mais vendedor, está muito mais bonito para venda em termos gráficos, porque em termos de movimento não tem nada, né, gente? Tudo consolidado. Então a gente está se prendendo nos gráficos para as análises aí, tá? Então é a Klabin, a KLBN4, mas essa com uma exceção aí, já com uma recomendação de muito cuidado, porque ela está bem próxima da máxima aí, mas ontem ela deixou um belo invertido, ou seja, os vendedores tentaram derrubar o preço, tentaram realizar e não conseguiram, a força compradora acabou recuperando tudo e ela acabou fechando bem próxima do zero aí e bem próxima também do topo anterior, tá? Então bem interessante a Klabin e vale a pena ficar de olho nela, ela ainda tem um pouco a desenvolver, tá? Rompendo esse 6,45, ela teria espaço lá para os 6,52 e depois lá para os 6,76, tá?
então que seria aí a máxima histórica do papel, tá? Então está bem próximo dessa máxima histórica. Vocês podem ver aqui no gráfico anual. Então vale a pena ficar de olho nela. Se ela romper aí esses 6, deixa eu voltar aqui, peraí. Se ela romper aqui esses 6,45, ela tem tudo para ir lá buscar esses 6,72, que seria a máxima histórica, e vale a pena então acompanhar, tá? Essas eram então as recomendações de compra, não tem muito do que recomendar de compra no dia, tá? Os gráficos estão indicando venda, apesar do mercado estar consolidado, mas a gente está focando um pouco mais na venda do que na compra por dia, tá? Temos aqui também BBAS3, também recomendação aí de venda, tá? Então, BBAS está muito bonita, fez nova mínima, ou melhor, testou a mínima anterior, tá? Chegou a romper por alguns centavinhos, corrigiu nas médias e está dando um sinal de venda novamente, tá? Então, fiquem de olho aí. Perdendo 28,24, ela tem tudo para ir buscar as mínimas lá em 27,36, tá? Então tá muito bonito o BBAS, vale a pena acompanhar. Para venda a partir de 28,24. O ativo é Banco do Brasil e o código é BBAS3, tá? Além do Banco do Brasil, nós temos BBDC4, tá? Apesar de estar aqui dentro de uma consolidação, o Bradesco ontem deixou um candle muito feio, o pessoal tentou comprar ele, chegou a testar e até a romper por alguns centavinhos a máxima anterior, acabou devolvendo na sequência, fechou bem próximo da mínima do dia, e também tem espaço para ceder, tá? Então vale a pena acompanhar. Bradesco perdendo aí esses 31,46, ele tem tudo para ir lá testar os 31, e depois dos 31 a gente tem aqui os fundos anteriores, 29,93, e depois temos aqui 28,97, tá? Então vale a pena acompanhar. A partir dos 31,46 para venda, o ativo é Bradesco, o código BBDC4, tá? Temos também aqui GGBR4, a Gerdau. A Gerdau, muito próximo de novo do fundo anterior, já estava ontem, não conseguiu romper. Vale a pena acompanhar aqui nos 19,86, tá? Então, perdendo 19,86, ela tem tudo para ir testar o fundo lá em 19,35, tá? O ativo está bem pesado, não consegue subir. Observem que ela corrige e já volta no mesmo candle, e depois de uma sequência de candles negativos. O que a gente pode ler desses candles aqui, pessoal, é que no começo do pregão, até houve uma força compradora que tentou puxar o ativo para cima, mas no final acaba cedendo e fechando bem próximo da mínima do dia, tá? Se o mercado ceder um pouquinho hoje que seja, eu acho que a Gerdau já deve ir lá testar esse 19,86 e tem tudo para lá romper, tá? Então vale a pena acompanhar, perdendo 19,86, o ativo é Gerdau e o código é GGBR3, tá? Temos aqui também a Uzi Minas, vocês estão vendo aqui, tá? Aliás, uma bela operação realizada pela Zélia ontem na Uzi Minas, muito bonita, vendeu lá no 19,30, zerou lá no 19,05, então muito bonita, 1,3% a operação. Foi a operação do dia, gravei ela para vocês ontem, passei no call de fechamento. Para quem não sabe o que é o call de fechamento, todos os dias nós fazemos uma análise em vídeo, como esse que vocês estão vendo aqui, do mercado brasileiro, do mercado americano e também da operação do dia, tá? Que é a melhor operação selecionada pelos nossos alunos do curso ao vivo, ok? A gente passa para vocês isso através da nossa newsletter. Quem quiser participar, quem quiser receber essas análises, esses calls de fechamento, acesse o nosso site lá, www.interinvesteeducacional.com.br. Peço que algum de nossos alunos, o Daniel, nosso moderador, por favor, coloque no chat o endereço. E na nossa página, lá embaixo dos cursos, vai ter lá um espaço para você cadastrar o seu nome e o seu e-mail para receber a nossa newsletter, tá? Então é enviado todos os dias um vídeo com as análises do mercado brasileiro, americano e também aí com a operação do dia, que ontem foi da Zélia, tá? Então parabéns novamente aí para a Zélia. Então, gente, vamos lá. A Uzi Minas está muito bonita, recuperou um pouco no final, é verdade, mas ainda tem muito espaço para cair, tá? Ainda pode ceder muito,
caso ela for lá testar o fundo, tá? Então, perdendo aí os 18,93, ela tem tudo para ir testar o fundo lá por volta dos R$18, tá? Eu vou arredondar aqui, que tem vários fundos dessa região, então vamos arredondar aqui os R$18, isso que é o mais importante para ela, tá? Então, perdendo aqui 18,93, tem tudo para ir buscar os R$18. Então, acho que vale a pena acompanhar, porque tem um alvo interessante aí de quase 5%, 4,9%, tá? Então, vale a pena ficar de olho nas Minas aí. Perdendo 18,93, tem tudo para continuar caindo e para ir lá testar o fundo em R$18, ok? O ativo é Usiminas e o código é USIM5, tá? O SIM5, ok? Peço novamente que algum dos nossos alunos, o Saulo ou o Daniel, nosso moderador, por favor, coloquem no chat o endereço do nosso site para o pessoal poder se inscrever lá para a newsletter, tá? Temos também aqui, pessoal, Vale 5, tá? E a Vale é a nossa recomendação do dia, tá? Então, 3 estrelinhas para a Vale aí, é a nossa preferida. Então, acompanhem muito bem a Vale no dia de hoje, porque eu acho que ela pode desenvolver, ok? Tem tudo para desenvolver. Importante o ponto dela, 46,45, que é a mínima de ontem. E depois nós temos lá 46,20, que é onde ela vai montar o pivô de baixa, tá? Então, montando esse pivô de baixa, ela tem tudo para testar lá os 44,60, tá, gente? Então, vale a pena ficar de olho na Vale. Apesar que ontem teve um volume muito pequeno, tá? Um dos menores do ano aí. Mas, de qualquer forma, está muito bonita. Fez nova mínima, corrigiu nas médias. Está pesada. Ontem tentou subir, deixou aqui um belo invertido. Então vale a pena acompanhar com alvo lá em 44,60, tá? Então também tem um alvo de quase 4% para baixo. Então vale a pena ficar de olho aí, tá? É a nossa grande aposta do dia. Então se o mercado for para baixo, a gente acha que a Vale pode dar um belíssimo trade aí, vendido, um day trade vendido, tá? Então vale a pena acompanhar, ok? Temos também aqui a OGXP3, tá? A OGX ela pode estar falhando um topo, tá ok, pessoal? Pode estar falhando um topo. Então, por que eu digo que pode estar falhando um topo? Observem aqui que ela veio testar esses 20,25, tá? Que já era um topinho que ela tinha aqui antes. Não conseguiu se sustentar, cedeu muito forte, recuperou e está deixando aqui sinais, pelo menos iniciais, de que ela pode estar falhando esse topo, tá? Então, esse topo que eu estou falando aqui, ó. Vale a pena ficar de olho neste caso, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, ela pode estar falhando um topo. E se tiver falhando esse topo, ela teria alvo para vir buscar aqui os 15,92 em termos gráficos, tá? Pela análise técnica. Claro que a análise técnica é uma coisa, se o pessoal vai vender é outra, né? Mas de qualquer forma, graficamente seria isso, então tem bastante espaço ainda. Ela só vai confirmar essa falha de topo a partir da hora em que romper essa linha média aqui na região dos 18,24, tá? Mas, por enquanto, já vale a pena ficar de olho nela. Caso rompa aqui 19,33, tem tudo para ir lá testar essa linha média em 18,24, tá? Até lá, a gente tem aí pelo menos 5,5%, tá? Então vale a pena ficar de olho aí na OGXP3, rompendo a mínima de ontem em 19,33. Rompendo os 19,33, tem tudo para ir lá buscar os 18,24, 5,5% de alvo, vale a pena acompanhar. Ok? Temos também a TAM 4, que também está com um volume bem pequeno. Mas vale a pena ficar de olho nela, de qualquer forma, no rompimento da mínima aqui, tá? Então, rompendo esse 31,76, justamente por o volume dela estar baixo, deve disparar bastante ordens de stop aí, tá? Então, acho que vale a pena acompanhar, vale a pena ficar de olho, porque se ela perder isso aí, ela passa a ter alvo, primeiramente aqui nos R$31, 30,72 e depois é lá nos R$30 mesmo, tá? Então, vale a pena ficar de olho aí. O ativo é a TAM e o código é TAMM8.
4, tá? TAM 4. Temos também aqui mais duas recomendações, JBSS3, tá? Ontem muito feia a JBS, a gente já estava de olho nela o dia inteiro. Ativo que estava no nosso call de abertura, infelizmente não foi um movimento gostoso, um movimento tranquilo da gente aproveitar, mas ela está indo lá e está bem próxima de testar a mínima anterior, o fundo anterior, que é lá no 574, tá? Então vale a pena acompanhar a JBSS3, perdendo aí os 574, eu acho que tem tudo para afundar ainda mais, tá? Vamos tentar achar um alvo para ela. Aqui, gente. Então, ela perdendo esse 5,78, observem que ela tem um caminho limpo aqui, tá? Até lá, pelo menos a região dos R$ 5 aqui, mais ou menos aqui nessa linha, tá? Então, podem reparar que é por volta aqui dos R$ 5, tá? 5,05, R$ 5. Então, a gente pode traçar isso como sendo um bom alvo para a JBS, caso ela perca esse 5,78, tá? 5,78? Não, 5,74, tá? Então vale a pena acompanhar a JBS aí, perdendo 5,74, pode dar um bom rompimento, tá? Finalmente nós temos a última recomendação da nossa equipe, Cirela Ciri 3, tá? Também muito feia a Cirela, não consegue nem corrigir. Observe que ela corrige apenas no intraday e já volta, então já volta a cair. Quantidade de invertidos, uma sequência de invertidos. Então o mercado cedendo, a Cirela tem tudo para ceder também, tá? 2 pontos nos interessam nela, são dois pontos muito próximos. Perdendo aqui os 14,85, ela tem tudo para ir buscar lá os 14,68. E o que nos interessa mesmo é o 14,68, tá? Então perdendo o 14,68, também a gente vai traçar de alvo para a Cirela aí, pelo menos aqui os 13,68, R$ 14, tá? Então temos aí um alvo enorme na Cirela. Eu acho que vale a pena ficar de olho, vale a pena acompanhar, tá? Então são pelo menos aí, vamos traçar o alvo dela aqui, são pelo menos aí 6% de alvo, tá? Então vale a pena acompanhar. O ativo é Cirela e o código é CYRE3, ok? Gente, então essas eram as recomendações da nossa equipe de análise para vocês. Passamos primeiro as de compra, que era a Hipermarcas, a Fibria e a Klabin, e de venda Banco do Brasil, Bradesco, Gerdau, Usiminas, Vale, OGX, TAM, JBS e Cirela, tá? Eu vou agora fazer as análises que vocês solicitaram no chat, tá? Então o pessoal pediu lá Usiminas, já analisamos. Então vamos lá para a CSNA3, que o pessoal está pedindo lá também, tá? A CSN ela está bem consolidada aqui no gráfico, não está traçando grandes movimentos, ok? Deixou ontem aqui um invertido, ontem, aliás, e antes de ontem também. Então, uma sequência de invertidos, só que eu não vejo ela movimentar muito forte, tá? Então, perdão, eu não vejo movimentar muito forte. Mas, de qualquer forma, se você quiser operar, vale a pena você acompanhar a partir aqui dos 26,45, tá? Na verdade, eu prefiro operar os Minas e prefiro operar Gerdau. Eu acho que elas estão com mais movimentação do que a CSN, tá? É a minha opinião. Mas se você fizer questão de operar, fica de olho nela perdendo, ou se já tiver nela, tá? Perdendo os 26,45, ela pode ir lá testar as mínimas lá em R$ 26 e depois 25,31, ok? Essa é a CSNA3. Nós temos também mais os Minas já analisamos, OGX já analisamos, BTOW3. Esse ativo aqui, pessoal, não tem jeito, tá? A gente estava de olho nela, estava o nosso call de abertura ontem, recomendação de compra, correção até as médias, não adianta, o pessoal só pensa em vender mesmo, vender, e ninguém quer nem saber, tá? Então, é isso aí, não adianta. Agora já mudou tudo, tá? BTOW, você pode ficar de olho nela aqui em 21,73, tá? Então, perdendo 21,73, ela pode vir a ceder ainda mais.
Só que aquela coisa, já está um pouco afastado das médias, tá? Então tem que ter cuidado nesse tipo de operação. Por isso que ela não consta no nosso call no dia de hoje. Pode funcionar, pode dar certo, mas tem que ter aí uma tranquilidade um pouquinho melhor, um pouquinho maior para operar esse tipo de ativo, porque ela já está um pouco esticada, tá? Então, a qualquer momento isso que pode se reverter, pode falhar e ir lá buscar as médias. A gente sabe que isso sempre acontece, tá? Então, vocês podem observar o último movimento dela. Ela fez uma queda muito forte, corrigiu nas médias, caiu de novo, voltou nas médias, agora caiu de novo e deve voltar nas médias, tá? Isso é normal, ou deve consolidar até as médias chegarem nela. É isso que normalmente acontece, ok? Gafisa, GFSA3. Gafisa está muito difícil de operar, muito consolidada, tá? Então, sobe num dia, cai no outro, sobe no outro de novo, cai de novo. Então, muito complicado de trabalhar com a Gafisa nesse momento, tá, gente? Eu, na verdade, me interessaria pela Gafisa, tá? Vamos falar aí, talvez, a partir dos R$10, tá? Deixa eu colocar aqui nos R$10 para vocês. Talvez perdendo esses R$10. Opa! Acabei perdendo o volume aqui, depois eu coloco de novo, tá? Perdendo aqui esses R$10, tá certo, pessoal? Eu acho que ela tem tudo aí para... Aqui, voltou. Vamos colocar de novo, peço desculpas. Acabei tirando o volume sem querer. Aí, o R$10, ela tem tudo para ir testar as mínimas, só que ela tem muita resistência aqui, tá? Nessa região desses R$10. Então, perdendo R$10, ela deve lá testar 9,62, tá? Então, esse é o ponto mais importante dela, é o 9,62. Só que até lá tem muita resistência, tem muito suporte, perdão. É uma região de muito suporte aqui. Pode ver quantos fundos que ela fez aqui, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode considerar 7, enfim. Então é uma região bem complicada para ela. Eu aguardaria até os 9,62 por aí para brincar com ela de novo, tá? Bom, gente, eu vou encerrar o nosso call por aqui, em função do nosso tempo, que a gente não pode estourar, tá? Está faltando 2 minutinhos, 1 minutinho. E antes de encerrar, então, o call, eu queria convidar todos a participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão, onde a gente faz essas análises ao vivo para vocês durante todo o pregão, e a gente passa também os pontos de entrada dos ativos para vocês, ok? Ponto de entrada, ponto de saída, colocação de stops, enfim. A gente passa toda a técnica para vocês. Nós temos uma equipe de professores acompanhando o pregão 100% do tempo para auxiliar vocês nessas operações day trade, tá? Todos que estão assistindo esse call podem participar lá por uma semana gratuitamente. É só fazer a inscrição, é só fazer a instalação do software. E vocês podem participar por uma semana gratuitamente para conhecer o nosso trabalho, tá? Para acessar lá, vocês vão colocar www.interinvesteducacional.com.br e vão acessar lá o curso ao vivo, tá? Como o Vinícius colocou no chat lá, o Vinícius é um dos nossos alunos, agradeço então a ajuda, Vinícius. Basta clicar nesse link aí que o Vinícius colocou para vocês. Nessa página vocês já podem ver a nossa tela ao vivo, a tela dos professores ao vivo, e basta só instalar o software para compartilhamento de áudio, tá? Que é o Ventrilo, e vocês vão fazer a instalação lá e vão poder conversar com a gente ao vivo e também vão poder nos ouvir, ok? Então tá lá, é bem simples de instalar, em 5 minutos vocês já vão estar com tudo instalado, dá para aproveitar a abertura do pregão aí com a gente, tá? Além desse curso ao vivo, convido todos também para conhecerem nossos cursos em vídeo e também os nossos cursos ao vivo que a gente faz aí no período da noite, que também tem sido muito legal. Temos uma turma de lançamento coberto acontecendo agora nos dias 11 e 13 de abril e uma turma de day trade avançado acontecendo lá em 25 e 27 de abril. O lançamento coberto já está fechado, mas day trade avançado ainda temos algumas vagas, tá? Então convido todos a darem uma conferida lá. Desejo, como sempre, um excelente pregão a todos. Um grande abraço e até amanhã.